Biólogo que estava desaparecido há 21 horas no Mestre Álvaro é resgatado pela polícia. Ele estava quase no topo do morro. Marcelo estava debilitado. Só foi encontrado depois que um amigo conseguiu descer. Passou para as equipes a provável localização do biólogo. Polícia denuncia tortura e maus tratos contra 2 crianças. Os irmãos foram agredidos pelo próprio pai e pela madrasta. Teriam chegado a comer ração de cachorro. 2 mortes em acidente na BR-101. Uma das vítimas morreu carbonizada. Na batida, os 2 veículos pegaram fogo. Mulher se recusa a fazer sexo com um homem e é esfaqueada pelo acusado. No local onde aconteceu o fato, nossa equipe flagrou outras brigas. A delegacia patrimonial ficou lotada de vítimas dos bandidos. A dupla que promovia arrombamentos em todo o estado foi presa ontem. Eles roubavam de tudo: roupa, TVs de LED e até cachorrinho de estimação. Assassino de vigilante é preso e disse que os tiros foram acidentais. Perigo: animais soltos nas ruas de Jardim Tropical, na Serra. O serviço de recolhimento da prefeitura foi suspenso. A gente já volta em um instante só. Olá, boa noite. As imagens do resgate do biólogo que passou 21 horas perdido no Mestre Álvaro. Marcelo estava bastante debilitado, teve que tomar água da chuva e ficou sem se alimentar durante todo esse tempo. O resgate foi feito pela equipe do Notaer. Marcelo só foi localizado depois que um amigo dele conseguiu descer e avisar as autoridades. O biólogo também estava com um celular e, em horários determinados, ligava o aparelho para falar com as equipes de resgate. Daqui a pouco, a reportagem completa. Uma história de maus tratos e tortura contra 2 crianças. Os irmãos eram agredidos pelo pai e pela madrasta. De acordo com a polícia, a menina chegou a ter os cabelos arrancados como punição. Os 2 também teriam sido obrigados a comer ração de cachorro. O caso aconteceu em Fundão. As imagens são fortes. Nesta foto, a menina de 10 anos aparece sem parte dos cabelos. Segundo a polícia, eles eram arrancados pela madrasta toda vez que a garota não fazia serviços domésticos. Sempre quando a madrasta chegava em casa e não estava do jeito que ela queria, ela colocava de castigo ajoelhados em pedras, deixava a noite toda eles acordados e batia com cinto, mangueira. Inclusive a menina e o menino eram obrigados a comer ração de cachorro. Nas costas da menina, mais marcas da agressão. O irmão dela, de 12 anos, também era vítima de maus tratos. A orelha ferida do adolescente é resultado da última surra de mangueira que ele levou. Segundo relatos deles, a mãe era viciada em droga e abandonou, ficou na guarda do pai, e o pai arranjou uma nova companheira que começou a maltratar os adolescentes. A polícia tomou ciência do caso por meio do Conselho Tutelar de Fundão. O pai e a madrasta dos irmãos foram presos e indiciados pelos crimes de tortura, cárcere privado e por expor menor a vexame e constrangimento. Diante do delegado, os 2 utilizaram o direito de permanecerem calados, mas com nossa equipe de reportagem, eles quebraram o silêncio. O vigilante de 37 anos confessou que às vezes exagera na correção dos filhos. Disse que tem medo dos 2 se envolverem com pessoas erradas. Ele teria ficado furioso porque a menina teria furtado dinheiro da madrasta na semana passada e o irmão sabia de tudo. Na última sexta-feira, acabou descontando toda a raiva nos 2. Corrigi como pai que sou, exagerei em ter dado esses tapas neles, mas eu não sou bandido não. Estou arrependido do que eu fiz sexta-feira, não queria ter feito, porque olha aqui, não era para estar passando por isso não. Você bateu muito neles? Me arrependo 1000 vezes, dei neles sim umas bordoadas. A madrasta, que é comerciante e tem 41 anos, também se defendeu das acusações. E eles estavam saindo sem saber
Quando eu virava as costas, ela saía, não foi nenhum menino, mas é ela, rodava a direção inteira, sendo que tá cheio de bandido. O cabelo dela, ela tem um problema, quando ela mente muito, se afoba muito, não sei se ela fica nervosa, a mãe dela tinha, entendeu? Os irmãos de 10 e 12 anos, que já sofreram outro trauma quando mais novos, foram abandonados pela própria mãe. Agora estão sob os cuidados do Conselho Tutelar. Mesmos castigos para os dois. Só que o menino, ele alega que a menina sofria mais, apanhava mais do que ele. Situação muito triste que eu nem consegui dormir nessa noite com esse caso. Tão terrível mesmo. O pai e a madrasta já foram encaminhados para presídios. Bastou mostrar o rosto dos bandidos na TV e várias vítimas apareceram na delegacia. A dupla que arrombava casas por meio de anúncios em jornais foi reconhecida por mais de 20 pessoas. O encontro emocionado entre a dona de casa e a cachorrinha aconteceu na delegacia patrimonial em Vitória. Dona Delma mal podia esperar que fosse recuperar a Rebeca, essa pequena Spitz alemã avaliada em mais de R$2.000. A gente pega um amor igual um filho, né? Então, para mim, isso foi muito emocionante, está sendo para mim. Levaram ela dia 4, eu saí para ir para um curso. Quando eu cheguei, eu tenho a casa aberta e sentindo falta da televisão e ela. O desfecho emocionado foi acompanhado pela equipe de investigadores da delegacia. O animalzinho foi roubado no último dia 4, no bairro residencial da Lagoa, em Jacaraípe, na Serra. A dona de casa conta que pensou em procurar a cadelinha na delegacia depois que viu uma reportagem na TV. A gente prestou queixa lá em Jacaraípe mesmo. Aí, quando a gente viu a reportagem ontem, a gente foi lá. Aí de lá mandaram a gente aqui. Segundo a polícia, o cãozinho foi encontrado nos fundos da casa de Alessandro Flávio da Silva, de 34 anos. Ele e o amigo Felipe Andrade Lourenço foram presos na última sexta-feira. Os dois tinham roubado uma casa no bairro Enseada de Jacaraípe. A dupla foi perseguida pela polícia até o distrito de Praia Grande, em Fundão. A reportagem foi exibida no Tribuna Notícias de ontem à noite. Alessandro ainda tentou se justificar. O barco tá precisando, eu tenho 7 filhos para cuidar, fui pego a primeira vez, pedi emprego numa firma, eles falaram que eu era ex-presidiário, não me deu emprego. Depois que as imagens dos criminosos foram divulgadas, mais de 20 pessoas procuraram a delegacia patrimonial na tentativa de recuperar os objetos furtados. Segundo a polícia, os criminosos agiram aqui na Grande Vitória e também em várias cidades no interior do estado. Conceição da Barra, Colatina, Guarapari, Itapemirim, Viana, muitos municípios. Os objetos roubados eram variados, mas o alvo dos criminosos eram televisores de LED, que já estavam encomendados por receptadores. As vítimas eram escolhidas pelos bandidos por meio de um anúncio no jornal, como explica a repórter Mariana Rodrigues. Eles ligavam para a pessoa que estava anunciando determinada mercadoria, se mostravam interessados no produto e, após alguns minutos de conversa, conseguiam um endereço dessa pessoa. Ainda segundo o delegado, os roubos aconteciam em horário comercial, sempre de segunda a sexta-feira. Alessandro e Felipe foram autuados por furto qualificado e podem pegar até 8 anos de prisão. A polícia ainda tenta identificar os receptadores. Outras vítimas podem procurar a delegacia patrimonial no bairro de Lourdes, em Vitória. A arma é apreendida em Vila Velha. Equipes do 4º Batalhão e do GAU apreenderam uma carabina calibre 44 em Barra Mares. O jovem detido disse que andava armado para se proteger de inimigos. No local, há uma guerra pelo controle do tráfico de drogas. A arma e o suspeito foram levados para a delegacia. Biólogo que estava perdido do Mestre Álvaro é resgatado. Essas imagens mostram o momento em que a vítima foi socorrida e o trabalho que as equipes tiveram para retirá-la do local. Foram cerca de 3 horas de resgate. Pela manhã, a missão não deu certo. Neblina, tempo chuvoso. Mas durante a tarde, Marcelo, de 31 anos, chegou ao quartel da Polícia Militar e logo recebeu atendimento da equipe do SAMU. Ficou 21 horas perdido no Mestre Álvaro. Agora eu tô melhor. Sentiu fome, frio, levou alguma coisa? Agora como é que você se sente, Marcelo? Agora eu tô bem. Eu tô lá passeando, vejo lanchando. E o que vocês foram fazer lá? Eu fui lá passeando.
Eu fui em outro lugar lá. E como é que você tá agora? Tudo bem? Eu tô ok. Ele e um amigo resolveram subir o morro na tarde de ontem, mas acabaram se perdendo. O amigo de Marcelo conseguiu sair e pediu socorro da polícia. Ele acabou trazendo eficácia o resgate por ele não ter nos direcionado a um local exato. Então demoraria mais tempo até localizar o Marcelo. E o amigo dele passou o local exato onde ele se encontrava. Estava com celular também, isso ajudou muito, né? Ajudou bastante, foi uma preocupação. No primeiro contato que ele fez pela parte da manhã, a gente já começou a doutriná-lo com relação à economia da bateria. Então a gente fazia contato periódico de 15 minutos, depois de meia hora, e uma hora, e orientando que ele fosse desligando o celular e só utilizasse nos horários pré-combinados. O Corpo de Bombeiros também participou da operação por causa do difícil acesso ao local. Marcelo foi resgatado a 700 metros de altura. Ele estava debilitado, né? Até mesmo o próprio Marcelo acabou relatando dentro da aeronave. Ele dormiu mal, se alimentou mal, teve que ingerir água através de água da chuva, né? Que ele conseguiu captar através da camisa. Então estava bastante debilitado. Ele disse a vocês de que maneira, como eles se perderam? Ele falou que ele não fazia bastante tempo, né? Ele foi muito no mestral, mas fazia cerca de 17 anos que ele não ia mais. E nisso ele acabou, em decorrência da chegada da noite, o tempo indo, acabou se perdendo. O estado de saúde de Marcelo é estável. Arma e munições de caçador são apreendidas no norte do estado. Foi apreendida uma espingarda calibre 36 e munições, além de uma lanterna, rede e outros objetos. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito abandonou tudo e fugiu. A ação aconteceu na localidade de Córrego Paraju, em Vila Valério. Todo o material foi levado para o DPJ de São Mateus. Professora é rendida ao chegar em casa. Os criminosos levaram o carro dela. Os bandidos abandonaram o carro depois que o pneu estourou. O veículo foi roubado em Vila Capixaba, Cariacica. A vítima, uma professora, foi abordada quando chegava em casa. Eles visualizaram a viatura, tentaram se evadir, quase colidiram com alguns veículos, quase capotaram na BR, adentraram aqui para dentro do bairro Campo Grande e conseguimos detê-los aqui. David Chaves, de 18 anos, e o comparsa dele, um menor de 17, foram detidos. A arma utilizada no assalto também foi apreendida. Mulher é esfaqueada durante briga. Testemunhas disseram que ela teria sido forçada a fazer sexo com o agressor. Ao reagir, acabou agredida. Situações como esta já não assustam mais quem trabalha por aqui. A briga entre as duas mulheres aconteceu embaixo da Ponte Seca, na Vila Rubim, em Vitória. É neste local que usuários se reúnem todos os dias para consumir crack. Mas o encontro às vezes acaba em briga e pode virar algo bem pior, como o que aconteceu na tarde desta terça-feira, quando uma mulher de 29 anos foi esfaqueada bem aqui. Segundo a polícia, vítima e agressor são usuários de drogas. O suspeito de tentar matar a mulher foi preso pouco depois. Christopher Cunhas, de 27 anos, foi encontrado perto do local do crime. Ele estava na subida do Morro do Quadro, a poucos metros do local, e, segundo a polícia, tinha esta faca nas mãos. Ele foi detido por transeuntes, cerca de 500 metros depois do local de ocorrência do fato, e, no momento da abordagem, ele tentou dispensar o documento de identificação dele por cima de um muro de uma residência, de forma a possivelmente dar um nome falso depois, né? Já que ele é interno da casa de custódia lá e está no regime semiaberto. O suspeito contou à polícia que teria sido assaltado ontem à noite e voltou até a Vila Rubim na tentativa de recuperar os documentos. Ele disse ainda que teria reconhecido os assaltantes, mas ao tentar se aproximar, foi surpreendido pela vítima, que com uma faca teria tentado agredi-lo. Amigos da vítima, porém, deram outra versão para os fatos. Disseram que Christopher teria esfaqueado Ludmila porque queria manter relações sexuais com ela, mas a vítima teria se recusado. O suspeito, que já cumpre pena pelo crime de roubo, foi conduzido ao DPJ de Vitória. 2 pessoas morreram em um grave acidente na BR-101 em Mimoso do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um Peugeot bateu de frente com um massaveiro. Testemunhas informaram que as vítimas gritavam por socorro. Com o impacto, os carros pegaram fogo.
Um motorista que passava no local conseguiu socorrer os feridos da Saveiro, mas um deles, Carlos Fernando da Silva, de 53 anos, não resistiu. No outro veículo estava um funcionário da Prefeitura de Campos, no Rio de Janeiro. Joci Lobo ficou preso às ferragens e morreu carbonizado. Já Valmir Barros de Oliveira, de 55 anos, está internado na Santa Casa de Cachoeiro. Quarta-feira de sol entre nuvens, com previsão de chuva à tarde na Grande Vitória. Veja a temperatura da sua região. Na Grande Vitória, em Guarapari e Vitória, máxima 30 graus. No norte, em Aracruz, mínima 19. Em Sooretama, 21. No sul, em Castelo e Alegre, mínima 19 graus. Na região serrana, em Venda Nova e Marechal Floriano, mínima 17. Maré alta, neste momento, 1,40 m. Está na cadeia o assassino do vigilante morto no pátio do DR em Vitória. O rapaz disse que os tiros que disparou contra a vítima foram acidentais. Pelo jeito franzino, Flávio Vinícius Ribeiro do Nascimento aparenta ter menos que os 18 anos que completou há cerca de 3 meses. E mesmo com este porte físico, imagine só, conseguiu se atracar e ter forças para matar o vigilante Aldo Queiroz, de 44 anos. Aldo foi assassinado na madrugada de sábado, dia 15, quando estava quase deixando o turno de trabalho aqui no DR. Para justificar a morte do vigilante, Flávio alega que os 4 tiros que disparou foram acidentais. Foi acidental, senhor. Na hora que a gente estava em luta corporal, a arma disparou. Foram 4 tiros. Mas o outro vigilante veio atirando e me acertou 2 tiros no braço. De qualquer forma, ainda sobram 2 tiros. Esses 2 tiros foram acidentais? Não, o outro vigilante que veio atirando. Mas o outro vigilante teria acertado o próprio companheiro de trabalho? Sim. Ele ainda alega que não entrou no DR para roubar a arma do vigilante, e sim para se proteger, porque estava sendo perseguido por 3 homens. Minha intenção não era roubá-lo. Minha intenção era me proteger ali. Minha intenção era me refugiar ali porque eu estava em desespero, que eu estava sendo perseguido. Mas a alegação de Flávio para justificar o crime não convenceu o delegado. Essa história de que ele estava sendo perseguido por 3 homens e só entrou aqui no DR para se esconder não está convencendo. Até porque o delegado vê nessas declarações várias contradições. Uma delas é de que, se Flávio queria realmente se esconder, poderia ter corrido um pouco mais. É que a casa dele fica a cerca de 500 metros daqui. Ele afirma que tinha conhecimento, porque ele reside próximo ao local, ele tinha conhecimento que lá haviam vigilantes. E a gente tem informações nos autos de que ele queria roubar a arma de um vigilante. Então ele tinha plena ciência de onde ele estava entrando e ele entrou com arma em punho naquele local. Flávio já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e por porte de drogas. Ele foi preso em Aracruz após negociar a rendição dele com a polícia. Está em prisão preventiva e foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Perdão aí a família do vigilante aí, porque não era minha intenção roubá-lo nem matá-lo. Outro vigilante será ouvido na próxima semana. Em instantes, perigo na pista. Animais soltos colocam em risco a vida de motoristas em avenida movimentada. Veja o perigo em uma avenida da Serra. Nossa equipe flagrou animais soltos na pista da Avenida Dito Fontes, em Jardim Tropical. 2 cavalos cruzavam a avenida. A prefeitura disse que recolhe os animais de grande porte e leva para um pátio. Mas o serviço está suspenso porque uma empresa está sendo contratada para fazer isso. A licitação termina nos próximos dias. Para você, uma boa noite e até amanhã.